Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Um ótimo final de tarde para você que está acompanhando a nossa programação aqui em radioarquitetura.com.br. Agora também com imagens ao vivo no YouTube da plataforma Escala Humana. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, nossos queridos arquitetos, engenheiros, designers e todos os profissionais que estão com a gente nesta tarde de quarta-feira, Dia dos Namorados, 12 de junho de 2024, agora 17 horas e 10 minutos. Tempo, eu não sei como é que tá o tempo, eu vou ter que perguntar para os convidados, que eu tô aqui desde a manhã, não saí ainda. Vamos me atualizar para ver se tem um solzinho lá, se está mais nublado, enfim. Tá começando a estreia do Sala 302. Sala 302, agradecimentos aos nossos amigos da Simoneto, Grupo Duarte, também Macrovision, QT Prime, Persol, Persianas e a todos aqueles que também estão no apoio aqui da Rádio Arquitetura. Muito bem, hoje a gente vai conversar aqui com dois amigos aqui da rádio, né? Pessoal que está divulgando aqui o Festival da Música Colaborativo e também divulgando em seu próprio trabalho. Estou falando aqui do nosso querido Ian Ramil, compositor, cantor, e também da Mariana Abascal, ela que é diretora cultural da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Já vou passar aqui a tela para eles, né? Muito bem, Mari. Bem-vindos, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tá quentinho lá na rua. Viu? Tá quente? Quentinho. O tempo tá meio nublado e abafado. Ou seja, aquele dia que o pessoal da meteorologia gosta de dizer, né? Tempo indefinido. Aí ninguém põe a mão no fogo por nada, né? Mas tá bom assim, né? Bom, muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. Mari, vou te chamar de Mari, né? Claro. Pode ser, né? Mari e Ian Ramil. Ian, muito obrigado também por ter atendido aqui ao nosso convite, cara. Que prazer te receber aqui. Tu que não vou ficar jogando confete, porque o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade para ti, né? Tu é um dos grandes talentos aí da nova geração, né? Apesar de não ser tão novo assim, né? Nessa sala já tem que ser novo. Vai ficar começamos bem, né? Vocês estavam falando a cidade de vocês, eu vou até me sentir novo agora. Tá certo. Você tem uns filhos já adultos, né? Filho da tua idade, né? Minhas filhas são crianças ainda, então eu sou jovem. Olha, o cara tem que ter cuidado com aquilo que fala, né? Daqui a pouco você é tão... Ian, me diz uma coisa, cara, como é que estão as coisas por aí? Trabalho novo, expectativa aí que vem pela frente... Lançaste um trabalho no final do ano passado, metade do ano passado, né? Como é que está sendo a receptividade desse trabalho? Está sendo muito legal, cara. Muito bom. Foi um trabalho que eu fiquei muito tempo desenvolvendo ele, assim, em casa. Fiz uma boa parte do disco, eu gravei no meu home studio. Depois fui pro Áudio Porto, gravei ele e tal. Ia lançar em 2020, a pandemia fez com que eu adiasse os planos. Então fiquei 2 anos e pouco terminando ele, fazendo os clipes e tudo mais. E aquela ansiedade para lançar daí. Finalmente, no passado, eu lancei. Uhum. E aí, cara, tá sendo muito legal, assim, a gente já viajou, fizemos uma turnê no interior do estado, São Paulo, Rio, BH, já tive por aí com o show e tá sendo muito bem recebido. Ele entrou nas listas de melhores do ano, quase todas que tem aí, assim, então é muito legal, assim, essa repercussão depois de tanto tempo se dedicando, né, pro trabalho. Uma pergunta que provavelmente todos devem te fazer, e não vou fugir nesse momento do óbvio, né? Como é essa relação com a família Ramil, né? Tem uma família totalmente musical, né? Uma família que é conhecidíssima aqui no estado do Rio Grande do Sul. Trazer isso no DNA, né? Ele mais ajuda, ele mais te traz um peso maior. Como é que é essa relação aí? Não, eu acho que mais ajuda, né? Porque, sei lá, assim, eu sou meio tardio, assim, eu demorei para fazer o meu primeiro disco, para focar realmente na carreira, assim. Não almejei isso, assim, desde o início. Eu era aquele adolescente que não queria saber de nada, assim, só tocava o puteiro na aula e saía do colégio sem saber o que eu queria fazer. Aquele adolescente
clássico. Aí eu sempre tive facilidade para escrever, assim, daí faz jornalismo, eu fui fazer jornalismo, aí vim morar em Porto Alegre, né, quando eu tinha 17 anos. Aí comecei o jornalismo, me senti super amarrado, assim, um curso que não te dá nenhuma, não te estimula, pelo menos na minha época, lá na PUC, era assim. Me senti super amarrado, eu sempre gostei disso, eu sempre fui um contraventor, um vândalo, de alguma maneira. Olha aí, cara. E sempre gostei de experimentar e viajar a linguagem e coisas, e quebrar protocolos e pensar fora do padrão, assim, ser o tipo do contra, assim, sabe? E a arte proporciona isso, né? Daí quando eu comecei a fazer teatro, que eu tinha tido uma experiência lá no colégio, eu me dei conta que, porra, teatro era um negócio que me proporcionava esse escape, assim, né? Essa vazão para esse meu ímpeto desaforado, assim. E aí daí fui fazer, mas eu sempre vim fazendo música desde pequeno, tocando e tal, porque é que nem circo, assim, né? Uma família de todo mundo faz esse negócio. Não, boa parte das pessoas. Aí sempre tem ali um violão, sempre tem um piano, sempre tem alguém tocando, sempre tem não sei o que acontecendo, tu tá fazendo uma música, tu tá indo, quando tu vê, tu já tá envolvido pela coisa, tu já tá fazendo, tu já tá ali, né, desenvolvendo a tua maneira de fazer o negócio. No meu caso, né, eu fui indo. E aí quando eu tinha lá meus 24 anos, eu acho, fiz o primeiro show tocando as minhas músicas. Já vinha tendo muito encontro com amigos, a gente tocava, compunha junto e tal. E a gente fez um show chamado Descoletivo. Daí quando eu subi no palco a primeira vez, eu pensei, porra, isso aqui eu quero fazer. Aí eu larguei teatro, o jornalismo já tinha largado, e eu aí foquei na carreira, assim. Então foi um troço bem natural, assim, e eu acho que nesse sentido ajuda, porque é uma família que sempre deu apoio, porque sabe como é, assim, sabe? Sempre foi tipo, não é fácil. Né? Vocês foram realistas contigo. É difícil, tu tem que trabalhar muito, não é simples, assim, é um tipo de... Ainda mais o tipo de coisa que a gente faz, assim, né? Fico vendo o pai até os anos 90 e tal, era sempre uma dureza, pouca grana, não, sabe? Difícil engrenar, que fazia coisa... Mas essa queda por isso, tu vendo teu pai nessa situação, né? Bate mais esse teu lado transgressor também, cara? Qual a situação disso? Tipo assim, né? Viver de arte, que não é uma coisa fácil, viver de música, né? É uma batalha todo dia e ele provavelmente te alertou disso aí. Então, tu tendo ciência disso aí, cara, exaltou o teu lado mais... Não vou dizer contra a cultura, mas mais aguerrido. Agora eu quero, então. Agora eu quero, assim, então, sabe? Aquela coisa assim do brio cara. Mesmo, cara. Acho que não, eu sou muito privilegiado, assim, por ter esses pais compreensivos que já, em certo momento, se estabilizaram financeiramente, assim, a gente nunca teve, não foi uma família de grana, assim, mas nunca faltou nada, assim, entendeu? Sempre proporcionaram essas coisas pra gente, assim... Vi estudar em Porto Alegre e tal, né? A gente sempre teve uma estrutura para a gente poder, sempre foi uma filosofia deles estimular, sempre teve esse papo assim, tem que fazer o que gosta. Sim. Porque se tu fizer o que tu gosta, tu vai te dedicar espontaneamente, tu vai ter uma vida mais feliz porque tu passa um terço da tua vida trabalhando, né, ou mais. E aí então eles sempre proporcionaram isso, esse encontro, assim, tipo essa busca, assim, tá? Vai buscar o que tu quer fazer, vai lá. Daí eu fui pro jornalismo, fui pro não sei o quê, sempre naquela, assim. Mas era visto o talento, assim, tipo, tu pode, porque tu tem o talento, tem isso, né? Se eles percebessem que eu era um arigode, eles iam dizer, aí acho calma melhor. Aí, eu vou te dizer que a minha mãe não falaria, minha mãe é de câncer, né, cara? Não, é maravilhoso. Vai dar super certo. Deve ter vários esses aí que a gente vê e deve pensar isso daí. Mas sempre te estimularam, assim, eu me lembro uma época que eu vim morar aqui, aquele clima ainda de colégio, assim, de fazer jornalismo. E eu não estava interessado no curso, não gostava. Tinha uma cadeira ou outra que eu gostava, mas não estava muito ali, assim. E daí eu me lembro de falar para eles, quero largar o jornalismo, quero largar a faculdade, vou fazer música. Só que na época eu tinha composto meia dúzia de coisas, nunca nem feito um show, não tinha nada. Eles falaram, de jeito nenhum, não vai largar a faculdade nenhuma. E daí eu consegui uma maneira de sair do jornalismo que foi entrando no teatro. Daí eu entrei no teatro, aí eles aceitaram. Aí depois, quando eu estava no teatro, eu comecei a ganhar minha grana, porque daí eu comecei a trabalhar um monte com teatro, que quase não dá dinheiro, né? Ganhei algum dinheiro fazendo balé na curva, fiz alguns anos balé na curva.
Ali dava um dinheirinho, assim, Eu te assisti no Pé de Pilão. No Pé de Pilão a gente ganhava algum dinheiro também. Mas no geral o teatro não ganha dinheiro, nada significativo, né? É muito difícil ganhar dinheiro com teatro. Sim. Mas aí comecei a fazer outras coisas fora, assim, uns filmes, curtas. Aí eu fiz uma série que chamava Tô Frito, que deu na Band, na MTV, foi um troço bem legal, assim, aí consegui ganhar o primeiro dinheiro mais legal, assim. E aí lá pela Santa, quando eu fiz o primeiro show, que eu pensei, eu até tava de mudança para São Paulo, quando eu fiz essa série, porque eu era protagonista da série, estavam lá, tinha uma produtora amiga minha lá, que tava depositando uma fé em mim, assim. Mas eu também não tinha vocação para ser ator, assim, sabe? Não era minha. E eu acabei morando um tempo em São Paulo, uns 3, 4 meses, e aí resolvi voltar para cá. E eu voltei para cá e fiz o primeiro show solo, que era com o Thiago, meu primo. O Thiago tocava baixo, era o Thiago e o Felipe Zancanaro tocando também bumbo no pé e guitarra. E aí, a partir dali, desse momento, eu já tinha feito o disco coletivo também. Daí, aquele momento, eu falei, tô saindo da faculdade. Eles já não tinha mais o que dizer, porque eu já estava também com a minha vida andando, assim, né? Já estava com as coisas. Eles viram que eu já estava rumado, vamos dizer assim. Então, tu não começou né? pela música mesmo, né? Começou até chegar. Mas comecei lá atrás, porque eu ganhei uma primeira guitarrinha lá com, sei lá, 9 anos, entendeu? Nesse sentido também, assim, uma família que estimula desde sempre, né? Que foi uma coisa que a minha avó, que faleceu agora há pouco, que estimulou os filhos também, né? Minha avó era filha de analfabeta e tal, e ela era uma pessoa muito pobre, família muito pobre, a mãe do meu pai. E ela ficou um tempão em internato, pequenininha. O pai dela morreu quando era bem pequenininha. E aí ela virou uma grande alfabetizadora. E aí ela, quando os filhos eram crianças, ela dizia qual instrumento tu quer estudar. E aí não era quer estudar, viu qual. Como é que é a receita? Qual tu quer. E aí cada um escolheu o instrumento, todo mundo estudou, mesmo as minhas duas tias, uma que trabalha com música produtora e a outra que é psiquiatra, estudaram também. Sim, tem também a ver. Todos estudaram instrumentos, então foi um estímulo assim dela, né? E aí então é isso, né? Essa coisa da família que tem sempre essa coisa da música acontecendo em volta, quando tu vê, então a música veio muito antes de tudo isso. Sim. Eu só nunca não era profissional. Só nunca tinha olhado e pensado assim, quero fazer música ou tal. Só era uma coisa que eu fazia, assim, sem pensar muito. Tu sabe o que eu noto, cara? Me corrija se eu estiver errado. No teu trabalho existe, assim, um certo tom muito de intimismo, né? Uma coisa, assim, meio, tipo, de mim para você, né? Eu sinto isso ouvindo tu cantar, ouvindo a tua composição, parece uma coisa muito, assim, de pessoa para pessoa, né? Eu não sei se tu chega a sentir isso daí, essa forma de se comunicar, porque eu achei muito interessante, porque tu sente aquela presença mesmo que a distância da pessoa ali, né? Como se tivesse um lugar físico, né? E em frente à pessoa. Interessante. Pode ser. Tem uma visão assim da música que vem muito, acho, ali do pai também, né? Do jeito de pensar a música como assim, como um pintor pensa o seu trabalho, assim. Não, é difícil dizer isso, porque tu fala pintor, tem vários tipos de pintor, né? Mas vamos dizer um pintor, assim, o cara tá mais preocupado em desenvolver sua linguagem, em estabelecer coisas do que propriamente voltar a sua produção artística para chegar a algum lugar ou para dizer algo objetivo a alguma pessoa, assim, sabe? Tem uma pilha de construir um universo, uma poética ali, assim. Acho que nesse sentido, sim. Eu não faço a minha música pensando em tocar para multidões, ou a música que vai chegar nas pessoas, assim, sabe? Claro que muitas coisas passam pela cabeça quando tu está produzindo, muitas coisas, mas dificilmente eu assumo esses caminhos externos como norte, assim, da minha produção. Eu vou optar, por exemplo, a capa do disco, tá? A capa do disco me dizia, não, tem que ter a tua cara. Não, tem que ter a tua cara, porque tem que ter a cara do artista no disco, não sei o que, nenhum disco tem a minha cara, né? E aí, não, mas esse tem que ter. Daí eu lutei para ter a minha cara no disco, lutei. Nós ficamos meses tentando foto e outra foto, pegava as fotos, olhava o designer, ficou maluco. E aí. E aí, no final das contas, eu tava assim, foi um dia antes de subir nas plataformas, assim, sabe? Eu tinha uma capa ou outra, e aí essa capa foi a capa que eu tinha feito ao acaso, um dia assim, largado essa imagem, que é uma pintura que a Nina fez em cima dessa foto que tô eu ali.
E ela formou esse ser, né? Foi muito assim, aconteceu, tem uma coisa muito espontânea que eu gostei de cara, mas eu não assimilei ela na hora, meses atrás, porque eu tinha que ter a minha cara na capa do disco. Tava entrando um monte de gente falando isso todo o tempo na minha cabeça. E por que essa escolha pela não exposição, cara? Não é uma escolha, é uma... É de ti, porque se for, vamos dizer assim, se reunir todo o trabalho e não tiver, ele se torna praticamente algo conceitual, né? Mas é algo que nasce de ti, tipo, não preciso de não ter assim, uma exposição da tua pessoa. Nesse sentido que tu tá falando ali. Nas capas dos discos, é que os discos não são eu, né? Os discos são eles têm a cara deles, não necessariamente preciso da minha cara. Assim, eu nunca me conformei tendo a minha cara, só a minha cara, né? É difícil, eu não sei te dizer porquê, assim, eu não sei, eu nunca me olhei muito no espelho, assim. Nunca gostei muito da minha cara, nunca dei muita bola pra minha cara, nunca tive muito uma relação assim com o espelho, de ficar me olhando no espelho. Então, hoje em dia me olho mais, assim. Mas sempre fugi de câmera, sempre fugi, desde pequeno, eu lembro de jogar futebol, eles queriam que parasse pra bater foto com a família, eu já ficava puto. Aí eu acho que isso vem de uma castração que eu recebi quando eu era pequeno, que era a proibição de fazer careta nas fotos. Não. Não me deixavam fazer careta, daí eu fui ficando puto com a foto e fiquei saindo da parada, entendeu? Eu tenho 2 anos de família da minha irmã, ela estragou 2 anos das nossas fotos, nós somos 4 também, então 2 anos ela fez careta por 2 anos. Tu é dessas que estraga a felicidade dela, não deixa ela Aí ela estragou 2 anos das nossas fotos de família, entendeu? Todas as fotos. Por 2 anos ela tá com aquela careta. E na época não era digital, né? Então, ela estragou. Os álbuns, assim... a Camila começou aqui a careta. Por que estragou a coisa boa? Porque agora é engraçado. Agora é engraçado, mas todo mundo, assim, bonitinhos. Eu, meu irmão, os alemãozinhos, meus irmãos. E a minha irmã fazendo careta. Hoje é engraçadíssimo, né? Sabe que o meu filho mais novo, todas as fotos, ele tá com a mesma careta. E eu não falava nada. Daí um dia eu falei assim, pô, Davi, faz de frente. Faz outra careta. Faz outra careta. Põe a língua pra fora. Mas hoje ele já tá com 17. E quando ele tira foto, ele faz o mesmo jeitinho. Daí não era careta, é o jeitinho dele. É o jeitinho dele tirar foto, ele só ele tá marcando o psicólogo agora, já não ouvindo essa que ele não me ouça, que ele não ouça esse episódio aí, né? Mas não legal. E Mari, conta aí pra nós do festival. O Ian vai estar presente. Como é que tá a preparação aí do festival? A preparação tá a 1000, né? Então a gente tá 10 dias do festival. Tudo bem organizado, planejado. Já temos bastante mídia e vem surgindo, né, convites pra gente falar sobre isso. A Assembleia está apostando muito nesse festival, né? Foi muito bem recebido pelo presidente a ideia, assim como pela secretária Beatriz, que no fim das contas é a Secretaria de Estado da Cultura e a Assembleia Legislativa apresentam, né, um festival com seus instrumentos de cultura também, como a orquestra, né, com o nosso querido Evandro, o Matel, o maestro, com o Instituto também Estadual da Música apostando, estando junto, um coletivo organizado na enchente, que, né, braços fortes nesse festival aí. Então é todo mundo, né? Todo mundo junto para realizar e fazer algo pelas pessoas da música, da cadeia produtiva da música, especificamente que perderam suas casas, instrumentos, e também para a gente levar para as pessoas do Rio Grande do Sul uma alegria, né? Levar a música para casa dessas pessoas e para as pessoas irem até o Teatro São Pedro, que é o grande símbolo do nosso estado, o teatro mais querido do Brasil, como eu adoro dizer. Nem sei se é, mas eu fico dizendo mas que pra ti é. Para mim é. Tá bom. Então, é isso. A gente tá muito entusiasmado, muito feliz em poder ter idealizado e estar planejando e realizando esse festival. O Sarau, eu lembro que ele tinha a questão do colaborativo, ele passou a ser colaborativo. Isso. E esse colaborativo, ele foi direto para o artista, né? Agora, o formato do festival é um pouquinho diferente, né, Maria? Para beneficiar, digamos assim, e auxiliar toda a cadeia, o pessoal da graxa, os artistas, enfim, que vivem da música ou têm na música sua principal fonte de renda. Vai tudo para um fundo e depois é feita essa distribuição. E já está sendo, assim, quando veio a enchente, esse coletivo que organizou esse Pix, né, que é o que a gente está usando,
desde o início, o dinheiro já está entrando e já está indo. Então, não é uma coisa que vai ser repassado, vem sendo repassado, fiscalizado, organizado. Está indo muito bem essa parte. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais as pessoas doam, né? Então, o festival também tem esse objetivo, de fazer com que as pessoas doem para esse Pix, né? O Pix que... O Sarau que nasceu colaborativo ano passado, mal a gente sabia que ele ia ser colaborativo de uma forma muito mais importante, né? Que é, de fato, ajudar quem perdeu casa, instrumento e tudo mais. Então, quando a gente pensou, era para ser para conta do artista, e ele vai ser, mas ele vai ser de forma... mais ampla, né? Isso, muito ampla, né? Neste momento de crise. E toda essa situação mexe com o processo criativo, cara? Mexe com tudo, né? Eu ando meio atordoado, assim. Tô devendo vídeo pra meia dúzia de gente que me pede vídeo. Eu tô simplesmente na minha cabeça tá... Eu tô viciado em celular, assim, sabe? Eu tô tendo que... Sei lá, a cabeça fica muito fodida, assim. Muito... Que são muitos, assim... Muitas coisas, né? Muitas coisas pessoais e coletivas que a gente vem... que a gente sofre num momento desse, assim, né? Então, ao mesmo tempo que eu tive, assim, 7 shows adiados ou cancelados, esse é um deles, que agora finalmente a gente vai poder fazer. Eu penso, não posso nem sofrer por isso. Teve gente que perdeu casa, que perdeu tudo Pois mais. é. E ao mesmo tempo eu não consigo nem ter muito tempo para isso, porque eu tenho 2 filhas bem pequenas, então é aquele cotidiano também de muitas coisas, assim. Eu estou num outro processo também de composição de uma trilha sonora, também que está me tomando muito tempo. E a cabeça, né, é isso, como tu divide essas... Eu sou meio hiperfoco, sabe? Fico numa coisa assim, então eu fiquei obcecado em ler coisas sobre tudo isso que aconteceu, assim. Então a gente obcecado fica com isso, né? Não só a gente ficou obcecado com isso. É um sentimento meio estranho, né? Diferente da pandemia, que foi global, o nosso é individual, né? E tu sabe, assim, que eu tenho a impressão que alguns momentos históricos de tragédias, eles são alimentados de uma certa forma. A própria tragédia, né, se alimenta em termos de repercussão e de assunto, e às vezes assim, as pessoas têm um certo interesse meio mórbido naquilo dali. É que na tragédia aflora o pior de tudo, Exato, né? mas tu sabe assim que eu, na maior parte das vezes, eu não estou notando isso nessa tragédia, porque é uma coisa muito peculiar da gente, aí surge entendeu? fake news. Aflora alguma coisa de ruim sempre, né? Sim. Como aflora muita coisa boa, né? Então, Sim. é natural. Realmente, dessa vez, talvez o que tocou mais foi essa questão das fake news mesmo, né? A parte ruim. Fora o todo, ainda teve isso, né? A coisa que mais me deixa puto nessa história toda, assim, é o Sebastião Melo. Puta que pariu, como eu odeio esse cara. Eu não posso olhar pra cara dele, bicho. Eu não vejo a cara dele, eu tenho que trocar de canal, cara. Tem que trocar de canal. Eu não acredito que o cara não botou uma borracha na porra do portão. Não fez o mínimo, não arrumou as bombas, assim. Ano passado nós tivemos enchente. Não é uma coisa, nunca aconteceu. Não, manutenção. Manutenção não é o prefeito de 10 anos atrás, manutenção é todo ano, é toda hora. Tem que estar sempre pronto para receber o negócio. Não fosse isso, não tinha acontecido na cidade o que aconteceu. Cara, isso me deixa doente. Quando eu penso nesse negócio, eu fico louco. O que me incomoda, fora tudo isso que você citou, é essa questão de terceirizar a culpa. Entendeu? Terceirizar a culpa. Os prefeitos passados não fizeram? Beleza, não fizeram. Cara. Tá, ok. Agora, quem está na gestão tem essa responsabilidade de fazer, né? Então, sem vergonhice total. Eu fico pensando se fosse um político japonês que tivesse feito coisa do tipo. Entendeu? É cultural o bagulho. É cultural. Voltando à questão do festival, né? De cabeça, assim, quem mais que tu lembra aí, Mari, vai se apresentar, além do Ian? Bom, vamos começar pelo começo, então. A gente vai abrir o festival. Puxa mais um pouquinho para ti. Luciano Maia. Isso. Né? Não, pode puxar para ti. Aí tá legal. Luciano Maia, com convidados. Ele vai trazer Joca Martins, alguns nomes do nativismo para preencher o palco do Teatro São Pedro. César Oliveira, Rogério Melo. E logo, do Luciano Maia, começa o espetáculo da Paola Kirst, que traz também convidados, a Stephanie, que é solista lá da Orquestra Vila Lobos, então tem um grande encontro ali, né? Mais pessoas convidadas e tal. Isso no primeiro dia, né? No segundo dia,
a orquestra, né? Maravilhosa noite com a orquestra do Teatro São Pedro, com o regente, então, o maestro Evandro, o Luciano Leães nos teclados e uma cantora, uma bluesista americana que vai estar em turnê no Brasil e no Rio Grande do Sul, justamente com o Luciano. Então vai ser todo mundo, vai ser tudo uma noite especial. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, então, tem o lançamento do coletivo RS Música Urgente, que acontecerá dentro do festival, né? É um coletivo que se organizou, que eu já falei, que vai virar uma associação de toda a cadeia da música. Nesse lançamento, sim, começa às 17 horas, né, com tambores na frente do teatro, depois tem oficina de choro, tem orquestra Vila Lobos, e às 20 horas, no palco principal, um grande espetáculo com muitos músicos, assim, um envolvimento de acho que 40 músicos ali. Então é um momento bastante coletivo, que é o dia do lançamento desse coletivo e dessa minuta de associação. Isso a gente está em sexta, né? Sábado, então, Ian Ramil e a Nina Nikolaevski, que são dois saraus que já eram previstos acontecer no mesmo dia, no mesmo palco, em outro palco, e agora se juntam, então, para o palco principal do Teatro São Pedro, também o Ian com a banda, e a Nina também com a orquestra sucinta, que ela às vezes também participa com ela e tal. Isso, estamos em sábado, né? Domingo, encerramento do espetáculo com o Gabriel Selvagem e Lucionel, né, que também tem toda uma história de reconstrução e uma vida aqui no Rio Grande do Sul, então bastante simbólica esse encerramento aí do festival. E assim, o que é o grande destaque disso, né? Como é que isso tudo surgiu em tão pouco tempo? Aconteceu isso, eu fui até o Teatro São Pedro porque a gente precisava organizar os saraus. Como é que a gente vai fazer? Nesse dia, domingo, teria um sarau. É o aniversário do Teatro São Pedro. Era essa a programação. Viria gente de Buenos Aires, a gente faria uma semana latino-americana. Eu fui lá, Antônio Hoffes, a Gabriela, como é que nós vamos fazer? Não, vamos fazer o seguinte, vamos começar a reunir. Né? Vamos manter o Gabriel, o Lúcio, vamos trazer a Nina e o Ian Ramil, que estavam já com o seu sarau atrasado, para dentro do festival. Vamos buscar mais um sarau. E a coisa se organizou. Isso significa a importância de projetos como o Sarau do Solar, né? Que são mantidos pelo poder público e, na hora, são organizados para que se algo assim acontece. Porque já está organizado, a gente já tem esse investimento. A gente remodela e faz acontecer. Né? Na pandemia foi da mesma forma. A gente ouvia muito, vocês são o único palco aqui pra gente na pandemia, então que podia ter um encontro, né? E a gente fazia só pela TV, transmissão, ninguém na plateia, só eu na plateia, eu dizia, os shows são pra mim. Só eu, sentadinha lá. E os balões. Os balões. E os balões. E o câmera, né? Enfim, porque transmissão. Então, assim, cada crise a gente pensa, né? Como é importante a gente conseguir manter esse tipo de projeto. Sim. Que é do Estado. E aí a gente pensa como é importante o Estado, né? A gente conta com a sociedade civil, evidentemente, que no momento da crise todo mundo ajudou e é bonito e tal, mas a continuidade é o Estado. É um dever, uma obrigação, né? Então, a gente... E esse projeto é um projeto do Estado. Por isso que a gente vai continuar fazendo. Vai ter no segundo semestre a mesma coisa, né? É difícil a sociedade civil se organizar dessa forma. Sim. O objetivo é outro, né? E tem a gente escuta muito papo de porque o Estado é inoperante, porque é muito os burocratas, porque as pessoas não se envolvem, porque não sei o quê. E tu vê, tem a Mariana aqui, que é uma figura apaixonada pelo negócio, que é uma funcionária pública, que está fazendo esse trabalho fundamental, que fala assim, cheia de amor pelo negócio, sabe, que faz tanta diferença na hora. Então, tem uma prova viva de alguém que se envolve de um jeito muito além disso, né? E é exatamente isso que tu falou, né? Esse plano de sucateamento do bem público é uma tragédia. Isso é o que vem destruindo Porto Alegre ao longo dos anos. Já há muitos anos a cidade vem sendo destruída, né? Mas daí é entregue né? na mão da iniciativa privada. A iniciativa privada quer lucro. As pessoas têm que parar de idolatrar bilionário. As pessoas têm que parar de achar que bilionário é bonzinho porque gera emprego. Não, bilionário gera lucro. Essas empresas, essas corporações multinacionais estão interessadas em lucro. Eles querem derrubar todas as árvores possíveis e construir o maior número de prédio possível. Tem o ginásio da Brigada, aquele ali que deram na mão da Melnick. Aquilo ali, por que não virou uma praça?
Por que não virou uma praça com uma concha acústica, com um espaço recreativo, com... Por que não é um espaço público, era da brigada? Por que deram na mão da iniciativa privada? E assim tantos outros espaços. Sabe, tem que acabar esse negócio. A gente tem que se livrar da direita em Porto Alegre. Acabou. Nós temos que voltar a ser uma cidade exemplo para o mundo como era nos anos 90. No caso que tu te refere à questão da Mari, né? Eu vejo assim, olha, que ao mesmo tempo falando de uma pessoa que transcende o seu cargo público e apaixonadamente faz as coisas, né? É de se louvar e de se lamentar, né? Louvar que a pessoa faça isso, né? E de se lamentar que tenha que, isoladamente, ou um grupo de pessoas que tenham que fazer isso daí, quando deveria ser um consenso público e a própria sociedade se organizar e pedir e fazer essas requisições, mais espaços públicos, mais espaços culturais, né? Agendas, né? Então a gente fica dependente de vamos dizer assim, uma Dom Quixote ali que levanta a sua bandeira, vamos fazer. E aí eu já aproveito para deixar aqui teu registro, né, do teu trabalho, que realmente é magnífico, né? Muito obrigada. Mas a gente também vive uma construção da não política, entendeu? Quando a gente fala mal da política, às vezes a gente fala mesmo, né? Claro, o Ian está fazendo um protesto, uma opinião política dele, mas eu estou falando de outra forma, quando a gente fala mal da política. A gente não pode falar mal da política, no sentido... político é tudo igual. Não. Eu trabalho numa casa onde as coisas funcionam, né? Que a Casa Legislativa é a casa mais... É geni, né? A Assembleia é geni. E por que isso? Isso é um projeto de não política, né? Porque se é não política, é quem? E quem vai fazer o equilíbrio das coisas que não a política? Né? Então, eu trabalho com pessoas que trabalham bem, né? Não sou uma ilha lá dentro. Eu sei que eu trabalho bem, o meu chefe trabalha bem, meus colegas trabalham bem, e só por isso eu consigo trabalhar bem. Né? Não consigo fazer as coisas sozinha. Eu estou lá com uma equipe, subordinados e acima, que trabalham bem. E os meus colegas, de todas as naturezas, sendo cargo de confiança, sendo servidores, é a grande maioria que trabalha bem. E por que isso de que o servidor público não tem vontade? Da onde vem isso? De algumas exceções, mas isso é do mundo, é das pessoas. Alguns trabalham bem, alguns não trabalham bem. E por que invertemos isso, né? E dizemos, mas é servidor, é funcionário. Esse esvaziamento da política é uma porta aberta para a demagogia, né? Os demagogos, os que têm facilidade de comunicação, a gente teve um presidente assim agora há pouco, né? É fácil, esse cara começa a vir com um monte de solução simples para problema complexo. Porra, o fascismo é fascinante, porque tu tá ali, daqui a pouco, tô sendo assaltado, roubaram meu celular ontem, mata, ladrão tem que matar. Aí, aí tá, claro, tem que matar, é isso, solucionou tudo. Sim, pronto, mas daí tu para pensar quem é o ladrão, por que ele é ladrão, da onde vem esse ladrão? E o ladrão de terno, matam o ladrão de terno, o sonegador de imposto, eles também querem matar esse sonegador de imposto. Tem tantas camadas, é tão complexo, é tão profundo, que nada além do pensamento, da reflexão e da política podem resolver esses problemas. Não existe solução mágica, não existe o salvador da pátria que vai chegar resolvendo. A política são as pessoas, e a gente tem eu falo a gente, né? Eu estudo para que eu não faça isso, mas a gente, como sociedade, faz isso, de achar que a política é uma coisa e nós somos outra. Aquilo ali só nos representa, né? Aquilo ali aqueles 55 deputados ali na Assembleia Legislativa, aqui no Rio Grande do Sul, no caso, somos nós. Então, assim, porque o político... São 55 deputados e eu convivo com eles há 20 anos. Há 20 anos, agora é dia 1º de julho, faz 20 anos que eu fiz esse concurso. Eu convivo e vejo o quanto eles trabalham. Porque deputado não faz... Gente, trabalham muito. Mariana, mas tem uns lá que... Mas tem uns aqui também. A gente é representativo, é a sociedade. Mas tu não acha que isso tudo, essa percepção talvez um pouco distorcida da política, não do político, tá? Da política como... Sim, como uma ciência. Como uma ciência, evidente. Faz parte de um processo que faz com que as pessoas não se interessem pela política. Claro, é uma roda. É um plano, né? É uma roda. Quanto menos tu te interessar por política, melhor para o político que, né, quer se aproveitar da situação. Evidentemente, existem exceções de todos os lados, né? Mas às vezes me parece isso, né? Então, enquanto a gente discute coisas miúdas, né, pequenas coisas, o macro que deveria ser discutido e cobrado, a gente não se envolve, porque preferimos, na maioria das vezes, terceirizar aquilo dali. Não, é problema dele. E uma coisa vai levando a outra.
tem gente péssima ocupando o poder. Claro que tem. Tem gente péssima na sociedade. E essas pessoas péssimas fazem questão de que as pessoas boas se afastem. Sim. E a coisa vai... E aí as pessoas boas... Não, mas eu não quero isso pra minha vida. Olha lá, aquela coitada está sendo massacrada na política. Não é o que eu quero pra mim. Então, eu poderia, mas não. E Exato. Aí é um círculo, né? Que não é simples de resolver. E não é uma coisa isolada no Brasil, evidentemente, né? Então, infelizmente. Mas aí eu volto para a questão do festival. A questão do festival, que estamos falando também sobre, de uma certa forma, diversidade, né? O festival também entrega isso, né? Muita diversidade musical, de gêneros, de música, exatamente. Que vai atingir o público mais jovem, um público mais tradicional, um público que gosta de música popular. Enfim, e isso já é uma marca do Sarau. Isso, né? E traz para dentro do festival também. Traz, porque a gente tem 5 espetáculos do Sarau. É o Sarau que virou festival, né? A gente tem 5 espetáculos nossos lá dentro. Não tem como não ter uma característica muito forte do Sarau ali. Né? Ele nasceu assim. Nasceu de uma questão do Sarau. Como é que nós vamos resolver o Sarau de aniversário do Teatro São Pedro? Né? Que a gente presenteia o Teatro São Pedro com o Sarau sempre. Foi para isso a reunião. E aí se resolveu fazer isso aí, né? Lá no Teatro a Reunião. Então, tem esse DNA do Sarau, né? Dessa diversidade. Sim. Um dia tão diferente do outro. Enfim, isso está tudo lá dentro. Muito bem. Eu sei que a pauta não é essa, mas eu estou curioso para saber uma coisa de ti. Como é que está a movimentação das outras casas, né? Tu que está sempre envolvida com a questão da cultura de Porto Alegre, Casa de Cultura Mário Quintana, as outras casas, os outros pontos culturais da cidade. Como é que está o andamento disso, Mari? Olha só, quando começou a enchente, uma das primeiras pessoas que eu falei sobre a cultura foi a secretária de Cultura, Beatriz, dando uma ideia para ela de como a gente podia associar o Sarau a esses espaços, antes mesmo de surgir o festival. E ela leu por cima e disse, opa, vamos falar faz reunião sobre isso, né? E aí, prontamente, eu já me reuni com a Adriana Esperandir, uma super parceira, né? Que é a diretora do Instituto da Música no Rio Grande do Sul, quem fala pela música aqui. Super parceira, envolvidíssima com o festival, Adriana Esperandir. E aí a gente já começou a pensar. Nasceu o festival e já nasceu uma ideia, que é ocupar os espaços de cultura do centro histórico com o Sarau na medida que for possível isso, né? Essa ideia ainda nem está no plano, ela é só na ideia mesmo, né? Que a secretária gostou, e a gente fazia de novo essa parceria para fazer alguns saraus no Margues, no Memorial, na Casa de Cultura. Uma coisa eu tenho certeza, dia 10/7 vai ter um sarau lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Os outros a gente tem que ver, porque as coisas ainda estão acontecendo. Sim. Os lugares ainda estão sendo reconstruídos. Então, a gente quer fazer parte, né, como um projeto da cidade, que é o Sarau do Solar, desse brinde, né, quando a gente abrir as portas dos espaços de cultura do Estado. Sim. De novo, né, reabrir. Muito bem, Mariana, e estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Antes de terminar, quais são as perspectivas agora? O que está trabalhando? O que dá para esperar? Você está fazendo uma trilha? Estou fazendo uma trilha de um filme, não sei nem se eu posso falar ainda. Dar detalhe, mas eu vou dizer se estou fazendo uma trilha do filme. Pode falar, cara. Depois do Sala 305 para 302, pode tudo hoje. Que vai ser um filme muito legal. Vou deixar quietinho por enquanto. Vim aqui contar. E a gente foi aprovado num projeto Pixinguinha, que é um negócio fantástico também, um projeto da Funarte. Então a gente vai fazer 2 shows esse ano ou no início do ano que vem. A gente tem um ano a partir de agora até para executar o projeto, que são 2 shows, um em Macapá e o outro em Belém do Pará. Então vai ser fantástico, dei com a banda, com a equipe, todo mundo para lá e voltar, sabe? Incrível. E aí depois do segundo semestre eu estou armando uns shows na Europa, fazer alguns shows por lá. E a gente segue agora nessa retomada, né? Estamos no processo de voltar a tentar focar no que a gente vinha fazendo até então, que é organizar as saídas e fazer os shows por aí, assim como a gente fez agora Rio, São Paulo, BH, né? Sim. Voltar para São Paulo, fazer Curitiba, Floripa, girar mais por aí, assim, né? Isso que a gente falou antes, né? Toda essa questão que o Rio Grande do Sul passou, das enchentes,
sendo atingido direto ou não, atingiu todo mundo, né? Não teve como quem não sofreu e vai sofrer ainda algum tipo de impacto, né? Em relação à locomoção, viagem, cancelamento, casas que fecharam, né? Então... E cabeça, né? Pra mim pegou muito a minha cabeça, foi assim, tava lá, botei o pratinho, talherzinho, coisinha em cima da toalha, bonitinho, veio esse negócio, arrancou e jogou tudo no chão, tô tentando botar de volta ali, a toalhinha organizar. E sabe o que eu acho mais louco nisso? É que assim, ó, sem querer, né, fazer uma apologia à desgraça, mas enfim, na minha concepção, a gente viveu uma pandemia que a gente falava assim, nossa, nunca vai acontecer algo tão parecido com isso. Pá! Não, a nossa pouco tempo década, depois a né? gente tá uma coisa louca, né? 20, 21, uma coisa louca. O que nós estamos vivendo? Eu estava falando esse dia comigo, a gente... Ascensão do fascismo, pandemia, enchente destruiu isso aqui em quanto tempo isso? E isso que é uma coisa que me deixa também muito assim grilado, pensando no futuro, o que vai ser, porque eu fico puto com o Sebastião Mello, a cidade, a coisa mais pragmática do dia a dia, simples de resolver, que o cara não fez. Mas tu pensa, essas chuvaradas dizem que são os rios voadores que acabam vindo escoar aqui por questões de alteração climática e tudo mais, né? Então a gente tá mexendo de um jeito com o ambiente, com o clima do planeta, que tá meio um caminho assim, tende a ser uma moeda corrente. A gente vai todo ano ter alguma coisa do tipo. Chuvas, diferente da pandemia, outras chuvas podem e até a pandemia, diz que essas grandes pandemias, tudo isso pode ser mais recorrente. Então é um futuro assim... Sabe onde vocês vão... chegamos naquele lugar que diziam que a gente ia chegar um dia, sabe? O ontem já é hoje, né? Aliás, eu já vou dizer para vocês onde vocês vão encontrar respostas. Amanhã começa, e para você que está nos ouvindo, está nos vendo aqui também pelo YouTube, amanhã começa na Rádio Arquitetura às 17 horas o projeto Reconstruindo o Rio Grande. Todas as quintas às 17 a gente chama um profissional para conversar com a gente. Amanhã uma geóloga vai estar conosco falando dos impactos dessa enchente no terreno, na geologia, nos deslizamentos, nas construções, e depois vem arquitetos, vem engenheiros, vem uma série de profissionais, porque o que a gente sempre pensa, né? A Mari falou antes, excelente, a gente vive um tempo de fake news, né? E aí tu não sabe o que é verdade e não é verdade. Então a gente sempre teve essa proposta assim, vamos trazer o profissional aqui e dar a informação da fonte, o especialista, né? Não é ninguém formado na universidade do Instagram, do Facebook, é um especialista que trabalha com isso, né? Mais e uma pode vez dar... alguns gestores trazer, né? A importância gestores. desses gestores. Eu sei que vem a Germana. A Germana confirmou. Impressionante, ela é da Secretaria de Estado. Antônio Rolfo, de presidente da Fundação, né? Gabriela Munhoz, o próprio Evandro Maté. Essas pessoas estão envolvidas, assim como eu estou. E essas pessoas, cada um do seu lugar, é o Estado. Sim. Falando. Né? Sim. Então, sim. mais uma vez, a importância, né, dessas pessoas, desses gestores, onde estão. Né? Tu sabe que eu acho que o Estado, para encerrar minha parte, para passar a palavra para vocês, ele sofre da mesmo grau de desinformação, muitas vezes, por parte das pessoas, como, por exemplo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, que os arquitetos, a maioria reclamava que o Conselho não faz nada, não sei o quê. Mas quando perguntasse, mas tu acompanha o que tem sido feito? Não acompanho. Tu vai lá, não fala. Pô, então como é que tu quer falar? Né? O mínimo que tu tens a fazer é acompanhar, e aí tu tem uma base, se tu quer criticar ou elogiar, tu tem um parâmetro. Agora, a crítica pela crítica, tudo igual, ou não faz nada. É fiscalizar, né? E as pessoas gostam de criticar, não gostam a política é para criticar, não é para fiscalizar. Talvez uns nem lembram quem, né? Não sei quem que eu votei para deputado, né? Para vereador, só sabe para presidente, para prefeito, não se envolve, né? E ao mesmo tempo acho que a gente vive também essa coisa muito louca de um momento que nunca houve tanto interesse por política. Política nunca foi tanto assunto como nos últimos anos no Brasil. Sim. E é natural também que uma população completamente virgem em termos de pensamento político tenha uma atração por soluções fascistas e simples, porque as pessoas simplesmente estão lá vivendo a vida delas e daqui a pouco elas têm que opinar sobre política. Tem que saber. E é difícil. Então, mas é isso. Mas eu acho que a vitória do Lula foi uma vitória importante para também a coisa parar um pouco,
porque a gente estava indo ladeira abaixo, e aí reorganizar também, e aí as pessoas, os especialistas irem nos lugares falarem, e esse debate público se fervilhar. E eu vejo isso fervilhando também. Por um lado, isso é um certo alento. Tu vê que tem uma força grande de gente que viu a necessidade. Pô, eu sou um puta pesquisador foda, não posso ficar só na minha vida acadêmica, eu preciso ter um canal do YouTube. Então tu vê que tem uma galera que tem um trabalho de educação social. Assim, Isso é importante também. Uma coisa falando em arquitetura e urbanismo, que eu fico puto também, quando eu vejo, que é uma coisa que cada vez mais, que é o seguinte, tu tá ali, passa e daí demoliram uma casinha qualquer lá antiga, construíram um prédio, um estabelecimento que vai ser um restaurante, um comercial, não sei o quê. Aí tá, beleza, tu vê que gastaram fortunas aquilo ali, comprando e fazendo aquele terreno. Aí tu passa na calçada, e a calçada é simplesmente um cimento corrido. Eu sou completamente ignorante no assunto. Eu olho e penso que não tem uma diretriz, não tem uma obrigação da pessoa que vai, porque a calçada é responsabilidade de quem faz, do proprietário. A pessoa não tem nenhuma obrigação com aquela calçada, ela pode botar esterco se ela quiser ali, ela pode fazer o que ela quiser, porque assim, tinha que ter um padrão, né? Todas as calçadas têm aquelas pedras largas ou aquelas pedras que são cortadas, que são uma coisa típica de Porto Alegre. São essas pequenas coisas que vão descaracterizando uma cidade, né? Vai perdendo a identidade dela. Então tu chega nos lugares, demoliram as casas antigas, tá bom, paciência. Por mim não demoliria nenhuma, mas tá bem, demoliram, tá. Agora, a calçada, que é pública, tinha que ter alguma obrigação, sabe? Gastou, sei lá quantos milhões, não pode gastar uma botar deve pedra. ter, o que falta aí? Fiscalização. Mas daí tu chega no centro, tava agora na Andradas ali, tu chega no centro, é quase a mesma coisa. É tudo aquilo ali, fizeram uma reforma, tu vê que é uma reforma feita recentemente, que já está caindo tudo também ali, saltando. Na verdade, eu acho que o método construtivo, tá, ele não é regulamentado, tá? Talvez tenha algumas exigências, tipo, não pode gramar tudo, isso, aquilo, tal. Mas se tu botar um cimento queimado ou botar uma pedra, eu acho que isso é critério do proprietário, desde que assegure a segurança do pedestre. Deve ter uma regra. Claro. Isso. Agora eu faço coro a ti, porque em alguns momentos tu anda em calçada que tu tem que sair da calçada para ir caminhar na rua onde tão intransitável. Essa calçada de cimento, ela não dura nada, vai estar toda esburacada daqui a pouco. Mas daí, no caso, é uma opção dele, né? Se ele se esburacar e ele trocar... Ser uma opção dele. Tinha que ter uma obrigação. Então, tem essas 3 tipos de pedra que tu pode usar. Qual que tu quer? Sabe? Tinha que ter um padrão. É que nem letreiro de qualquer jeito. Não poderia ser assim. Tinha que ter uma regulamentação. Tu chega no centro da cidade, tem um monte de prédio bonito. Tu olha um monte de banner horroroso tapando a fachada dos prédios, entendeu? Algumas cidades têm lei contra a poluição visual. Pô. Eu fui em acho que Curitiba é uma delas. Diamantina, lá em Minas, a gente chegou de carro lá. Aí chegamos de carro, tu entra e parece que tu tá entrando em qualquer cidade do Brasil, né? Todas são horrorosas as cidades do Brasil no geral, assim. Aí tu chega no centro histórico que tá bonitinho. Aí tu vê lá, pô, tem um padrão ali do coisa, assim, naquele centrinho super reduzido ali. Que deve ser tombado, alguma coisa teve. Pelotas eu vejo, eu fico também de cara. Tu chega lá no centro, tem um monte de casa antiga, um monte de casarão bonito, sabe? E é isso, não tem critério, né? Mas aí tu pensa, a gente vive num país que não tem nem saneamento básico, as pessoas não vão ficar pensando em calçada, não vão ficar pensando em coisa. Mas são áreas, as pessoas que são das suas áreas, elas têm que ter. Mas uma coisa que o cara aprende, assim, que nenhum assunto é irrelevante. Não é. Tudo é construção, né? Tudo é construção. Se tu te preocupar com uma calçada, ou te preocupar com a parte estética de não ter letreiro, é irrelevante perto disso. Perto disso é irrelevante. Mas aquilo isoladamente tem essa importância, né? Porque assim, imagina a poluição visual, né? Tu é impactado quando sai à rua. Né? Então tu sai à rua, tu é impactado. Se tu vai para um lugar onde não tem isso daí, tu já fica mais tranquilo, assim, com um som, com as calçadas, enfim. Gente, estamos indo para o final. Mari, recadinho final aí para quem está nos acompanhando, faz o convite aí pro festival, que começa que dia? Vamos pro festival, né, gente? Vamos lá. Quem não puder de jeito nenhum, busquem os ingressos no site do Imply. Tá. Já só não tem que pagar nada, só tem que marcar o lugar ali, pegar vira um PDF e levam alguma coisa solidária, um ingresso solidário, um alimento, um kit de higiene, de limpeza,
e vá ao teatro, né? Escolha 1 ou 5 dias para participar, e se não puder de jeito nenhum, assista pela TV Assembleia, pelas redes sociais do Parlamento, que vai ser transmitido ao vivo, mas acho que o momento lá vai ser muito importante, acho que vai ser muito emocionante, porque tudo que é coletivo, né, gera uma emoção, e solidário, né, acima de qualquer coisa, colaborativo, então que as pessoas também façam doações para o Pix, né, do coletivo, RS Música Urgente, mas que participem desse momento, né? Vamos celebrar juntos essa reconstrução, que é isso que a gente tem que fazer agora, mais nada. Então vão até o Centro Histórico participar com a gente do festival. Eu sou de Novo Hamburgo, não tenho condições de vir todos os dias, senão viria. Sim, tá? mas algum tu vai ter que ver. Maratonaria todos eles. Ian... Não, é isso, compareçam, é a nossa catedral, né, pagã, nós vamos lá fazer um culto pagão de solidariedade e de celebração do que tem de bom pra gente, né, da música da cidade, da cultura da cidade. Nesses momentos assim tão dolorosos também, eu acho que a arte nos reconecta, né, com a gente mesmo, com a nossa humanidade, nos emociona, nos leva. E para mim, pessoalmente, vai ser muito bom estar lá. Eu toco dia 22, no sábado. Eu estou bem feliz de poder fazer esse show no São Pedro, com entrada franca, que é o show que a gente vem... Não é exatamente o show, mas ele é com essa banda que a gente vem tocando. É um show mais curto, né, mais enxuto, ele não tem o nosso cenário, mas ele é uma pincelada do show que a gente vem fazendo por aí, que a gente vem girando. Então vai ser muito bom poder fazer esse show na nossa catedral, com ingresso gratuito. Muito bem, então agradecendo aqui a nossa querida Mariana Abascal. Muito obrigado, Mari, pela participação, por ter vindo aqui novamente. Só me chamar. Sempre diretora de cultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Também a Ramil, muitíssimo obrigado, e seja sempre bem-vindo. Quando tiver trabalho novo, procura aqui a gente. Traga o violão, né? É um erro um equívoco. Mas deixa, né? Hoje foi erro meu mesmo. Estava na rua e a gente tem tinha tempo saído, até para isso, até para ouvir. É que eu saí mais cedo, fui lá no centro, tinha um monte de coisa, não deu. O maior deu erro tempo foi de passar em casa. O maior erro foi a sala 305. Depois você vai fazer um episódio só disso, né? Só sobre isso. Mas quando tu quiser que eu venha falar mal das calçadas, das fachadas dos prédios, tem muita coisa para falar também, viu? Pode me chamar. Vamos fazer um debate. Agradecendo o pessoal da Simoneto, Grupo do Arte, nossos queridos parceiros, Macrovision, Ketemove Prime e Persol Persianas. Agradecendo a sua companhia, muito obrigado. Lembrando que esse material aqui, logo em seguida, também fica disponível no YouTube da Rádio Arquitetura. E relembrando que amanhã, às 17 horas, a gente tem o Reconstruindo o Rio Grande, uma série de podcasts produzido pela Rádio Arquitetura. Você confere também ao vivo pelo nosso site em áudio e também pelo YouTube. A todos vocês, muitíssimo obrigado, um super abraço e até a próxima.